vão precisar do aceite, e a gente agora vai começar. Acho que a gente ainda vai entrar. Dado. Pronto, muito. E expresso. Gente, muito boa noite a todos. Boa noite também, Rodrigo. Muito obrigado pela generosidade de novo de estar aqui. Eu digo de novo, gente, porque o Rodrigo esteve com a gente aqui. Tirou uns diazinhos das férias dele, que ele passou as férias ainda quando o mundo era normal, aqui em João Pessoa, em fevereiro, e já enfrentou aqui uma pequena dificuldade, que a gente tinha marcado uma apresentação de Rodrigo para a primeira semana de aula, e a gente precisou adiar a primeira semana de aula, mas o Rodrigo cumpriu o compromisso rigorosamente no dia que a gente tinha combinado, veio aqui a Campina Grande, saiu lá de João Pessoa, e aqui fez uma discussão com a gente, sensacional. O Rodrigo tem duas hoje, que eu saiba, dois interesses principais acadêmicos, né? É um brasileiro que o país deu um vacilo, deixou ele sair para o Chile para fazer o doutoramento dele, e lá no Chile apaixonou-se pessoalmente, fez a vida pessoal, né? Casado lá no Chile, e fez a vida profissional também, casou-se com a Universidade de Temuco, ao sul de Santiago, uma região charmosíssima que a gente tive a oportunidade de conhecer o ano passado, uma missão que a Bruen fez, e eu, na qualidade de coordenador de Relações Internacionais, estava ali, contente de ouvir um pouquinho de português no meio da semana de espanhol pesado, com sotaque forte ali. O Rodrigo apareceu e apresentou-se. Nós tínhamos em comum uma amizade e um apreço muito grande pelo professor Gustavo Rabai, que é um grande aqui também, e um companheiro de outros projetos. E desde então, desde outubro, que estou em contato aqui com o Rodrigo, já para alguns projetos, né? Já fizemos uma pequena entrevista para o canal que o Rodrigo está mantendo no YouTube. Agora, durante as férias, ele esteve aqui na Paraíba, veio a Campina Grande, a gente já comentou essa possibilidade de uma intervenção remota, virtual. A gente imaginou que seria num tempo de mais normalidade, acaba sendo por uma necessidade agora, né? Porque não tinha outro jeito da gente se ver. Rodrigo, ao longo desses 10 anos, gente, tem estudado muito, e foi o que ele trouxe para aqui, para o EPB, estudos e reflexões mais profundas sobre o modelo previdenciário chileno, que é onde ele vive, né? E acaba que o Brasil caminhou muito rapidamente no último ano e pouco na direção de um modelo muito parecido, que se inspira muito no modelo chileno de capitalização para um modelo previdenciário, e o Rodrigo tem estado muito, não só na Paraíba, que ele veio mais de férias, mas tem estado muito no Brasil, em São Paulo, nos fóruns de debate principais, né, de previdenciário. Ao longo desse último ano, ele deve ter estado aqui no Brasil algumas vezes de volta, para falar da semelhança entre esse modelo previdenciário que ele conhece já bem lá do Chile e o modelo previdenciário que nós estamos implantando agora no Brasil. Então, foi uma reconexão de Rodrigo com o Brasil, mas tem um outro tema, né? E esse acho que é o que nos une mais, que é essa discussão sobre o impacto de tecnologia na área dele, né? E como ele está trabalhando aí na área de previdenciário, trabalho, relações de trabalho, a gente ajustou aí para hoje ele fazer essa pequena intervenção que é do tema da gente, né? Da nossa disciplina. E o Rodrigo tem algumas reflexões aí sobre a relação de trabalho e os impactos da relação de trabalho. E esse trabalho com plataformas foi parte da conversa que eu tive com ele há algumas semanas, né, no canal, na entrevista. E hoje ele encontrou aí um tempinho na agenda dele para a gente estender um pouco aqui, alguns minutinhos durante a aula da gente. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela generosidade. Seja bem-vindo virtualmente, né? E fica à vontade, vamos bater um papo aí sobre como é que você enxerga essa nova forma de trabalho, né? Quais são os delineamentos jurídicos dela e os impactos para as pessoas. Bem-vindo. Perfeito. Cláudio, muito obrigado. Obrigado de novo pelo convite. É um prazer enorme, né? Não só poder conversar com vocês, mas poder te ver de novo, né? A gente tem pouco tempo de contato, mas o carinho é grande, que você saiba. E, bom, essas reflexões sobre trabalho e tecnologia são muito apaixonantes, né? Porque, na realidade, a conexão está aumentando muito mais nos últimos anos pela velocidade que a gente tem
das mudanças na área da tecnologia e do trabalho, e está trazendo dificuldades, né, Cláudia? Está trazendo dificuldades para a legislação do trabalho sobreviver. Esse é o grande problema, para que ela possa sobreviver. E eu preparei algumas reflexões que não são verdades, certo? Isso são algumas reflexões que eu fui adquirindo no meio do caminho, de uma responsabilidade enorme, porque eu vou fazer aqui uma divisão de vários tipos de mercado de plataformas digitais, sabendo que você é um expert nessa área. Eu vou me atrever aqui... Ninguém é. Vou me atrever aqui a fazer uma divisão. Se eu tiver errado, você pode dar aquele puxão de orelha na hora, certo? E, na realidade, essas reflexões podem mudar nesse caminho, porque a gente está aprendendo, a gente está engatinhando, tem muita informação surgindo e tem muitas inquietações que estão aí na boca dos pesquisadores hoje em dia na matéria de direito do trabalho, para poder encontrar uma saída para o que está acontecendo com as relações de trabalho moderno e a velha tutela do direito do trabalho. Então, eu até queria pedir licença para vocês, porque eu sou disperso por natureza, e preparei aqui uns slides para ir me guiando, porque senão eu vou enveredando por epifenômenos que depois sai da discussão completamente e eu me perco aí. Então, eu vou fazer essa... Consegue compartilhar, ou se quer que eu compartilhe, ou se você só faz seguir aí, a gente vai seguindo você? Consigo, eu tenho aqui... Ah, tá bom. Vocês me dizem aí se aparece. Tá chegando. Isso, beleza. Chegou? Tá agora, Cláudio, eu não sei o seguinte, quando aqui no Meet, vocês ainda me veem aí ou só veem a... Vemos. Parte do meu investimento aí nessa transição foi exatamente agora para um outro monitor. Então, eu estou vendo bem separadinho. Mas mesmo quem está numa tela só, vê você numa tela ao lado e vê os slides no meio. Dá para acompanhar tranquilo. Fica à vontade. Perfeito. Contato visual e gráfico. O único temor que eu tenho dessas plataformas aqui hoje em dia é perder o contato visual com as pessoas. Isso eu ainda acho que é fundamental. Então, gente, basicamente, eu fiz aqui uma divisão em 3 tópicos principais para a gente poder fazer uma reflexão em torno dessas ideias de relações de trabalho e plataformas digitais. Primeiro, eu quero fazer uma introdução geral de algumas preocupações que eu resumi nessa pequena introdução da conversa aqui com vocês. Depois eu quero falar de um panorama sério, que é o cenário crescente de informalidade laboral, que está levando muitas pessoas a buscar trabalhos por plataformas digitais, e depois entrar no eixo verdadeiro da nossa discussão, que são as plataformas digitais e a subordinação. E aí a gente vai ver por que a subordinação ela está em xeque-mate nessas relações de trabalho, inclusive com a decisão fresquinha que saiu agora em 2020 do TST sobre relação de trabalho na Uber, por motorista. Mas a gente vai conversar um pouquinho. E no final, umas conclusões para a gente bater esse papo, certo? Então, vamos partir aqui com a introdução. A gente tem que perguntar o seguinte: nesse cenário atual, os trabalhadores têm que estar preocupados? Tem que estar preocupados por um monte de coisa, gente. Tem que estar preocupado primeiro pelo seguinte: esses rápidos avanços tecnológicos, eles estão gerando uma dificuldade de resposta do direito do trabalho nessa era da modernidade líquida. Eu gosto da oportunidade de ler Modernidade Líquida e todos os outros líquidos que Bauman. A gente sabe que ele faz a introdução do livro, traz aspectos físicos do que é o sólido e o líquido. E o sólido, na analogia, ele vai dizer que é a certeza, a segurança, todas essas ideias que a gente tinha sobre o trabalho antigo. A gente sempre pensava, antigamente, a geração anterior pensava que ia estudar ou não ia estudar, ia conseguir um bom trabalho, de alguma forma, seja por contato, empresa familiar, ou por uma boa capacitação, ia fazer carreira nessa empresa, ia se aposentar, ia terminar a sua vida aí. Essa era a ideia da solidez do trabalho anterior, que, inclusive, ele entrando diretamente, Jorge Pinheiro, que é da OAB São Paulo, professor, ele escreveu O Direito do Trabalho Líquido,
e ele fez exatamente essa interferência na teoria de Bauman, dizendo que talvez se Bauman ainda tivesse vivo, ele teria o trabalho líquido, ou o direito do trabalho líquido, porque é completamente compatível com essa ideia. Mas a ideia de solidez, ela está acabando, ou se já não acabou completamente. Agora a gente tem a ideia do abstrato, um cenário completamente diferente. A gente já não tem mais uma certeza do amanhã, nem nas nossas carreiras, nem no trabalho que a gente vai estar desenvolvendo. Amanhã, uma carreira pode estar completamente obsoleta. Pode ter sido substituído, por exemplo, por máquinas ou por um algoritmo de inteligência artificial que vai fazer esse trabalho melhor que a gente. Então, a gente não sabe mais se a gente vai entrar numa empresa, se a gente vai ter uma carreira aí, se a gente vai morrer aí. Na realidade, a gente tem um monte de incerteza. E essas incertezas também levam a uma sorte de insegurança, estresse, ansiedade, que aí o Robert Castells ele vai falar muito mais nesse sentido no Ascenso das Incertezas, que é um livro dele também complementando essa ideia da modernidade líquida. A automação e a automatização com a destruição dos postos de trabalho já é algo muito antigo. Até no bate-papo que eu tive com o Cláudio, na entrevista do canal do YouTube, a gente chegou a comentar sobre os tecno-otimistas e os tecno-pessimistas, né? Que os pessimistas dizem que não existe possibilidade de criação de postos de trabalho na mesma velocidade da sua destruição, conforme a tecnologia vai tendo ingerência cada vez maior na nossa vida cotidiana e também na nossa vida laboral. Eles acham que não. A tecnologia sempre gerou bastantes oportunidades e não vai ser diferente agora. Eles acham que a gente vai continuar gerando oportunidades suficientes, novos trabalhos e novos postos de trabalho, tendo oportunidade para todo mundo. Mas isso ainda é um ambiente de incerteza. Tem estudos para um lado, tem estudos para outro lado, tem gente que afirma que a destruição é maior que a criação e outros dizem que pode ser em paralelo à criação e à destruição. Temos outro problema relacionado também com nossos trabalhadores e o trabalho humano, que é o desemprego estrutural. Quando o mercado ele demanda um perfil de trabalhador que não é para esse mercado. Então, como eu posso exemplificar isso? Imagine se todas as pessoas do Brasil decidissem estudar medicina. Ia ter uma sobreoferta de médicos, mas se o mercado necessita, por exemplo, engenheiros informáticos, não existem engenheiros informáticos formados porque todo mundo quer estudar medicina. E a gente vê que, apesar de que tem um crescimento no interesse de as futuras profissões, né, as profissões do futuro, ainda tem uma grande massa de pessoas que está fazendo a sua formação sem considerar absolutamente quais são as necessidades da sociedade e do entorno que ela habita. A gig economy e a informalidade laboral, que a gente vai entrar, né? A gig economy entrou para ficar. Né? Eu não sei se vocês sabem a origem da palavra dig. Dig é um termo de jazz. Eu acho que o Cláudio, que conhece música, já deve ter escutado falar. Quando alguém chegava, por exemplo, um trio de jazz nos Estados Unidos, faltava um baterista, eles queriam fazer uma apresentação durante a noite, eles encontravam um baterista aí dando bobeira, talvez fazendo uma apresentação no meio da rua, perguntavam se quer fazer uma apresentação com a gente aqui, uma dig. E aí ele aceitava, para aquele momento, esse músico de jazz ia, então ele estava fazendo o trabalho por ocasião. E aí eu quero fazer uma crítica aqui, que quando, em direito do trabalho, principalmente, quando as pessoas conversam muito sobre o tema da atualidade da economia e essas plataformas digitais, algumas pessoas falam em economia por demanda. Eu não estou de acordo com esse termo, porque toda economia é por demanda. A economia ela funciona baseada nas leis de demanda e oferta. Se existe uma demanda do mercado, alguém vai se interessar por esse nicho e vai ofertar produto ou serviço. Então, para começar, qualquer economia é por demanda, certo? E o outro termo que eu não gosto muito, que o pessoal fala, é a uberização do trabalho. Porque como a gente vai conversar hoje sobre vários tipos de mercado de plataformas digital, quando a gente fala na uberização do trabalho, a gente dá uma ideia de que só existe esse tipo de crowdwork, que é o trabalho do Uber, e na realidade não é assim. Então, quando a gente está falando de diversos tipos de trabalho por plataforma digital, a gente tem que considerar essa diversidade para não ter a ilusão
de que, por exemplo, o direito do trabalho vai ter que encontrar uma solução só para uma dessas formas de trabalhar em plataformas digitais. Não é assim. Um outro ponto, só para a gente ir gerando um monte de perguntas na cabeça, que é a ideia dessa introdução principal, é a consequente exclusão do âmbito desses trabalhadores na informalidade e na gig economy da proteção da Seguridade Social. Porque a lógica dos nossos sistemas de Seguridade Social está pensada para a lógica do trabalho formal. E a gente está tendo aumento de informalidade, e essas pessoas que entram na informalidade, dada a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, elas terminam abraçando estes trabalhos por plataforma, por ser rápido e possibilitar gerar alguns recursos sem maiores burocracias. E aí a gente tem também um grande conflito em tudo isso, que é o grande conflito entre direito e economia. A gente sabe que a economia que busca essa ciência para a tomada de decisão, porque a economia é uma ciência para a tomada de decisão que quer resolver problemas de escassez. Então, o que a economia quer é fazer a alocação perfeita, ou não, se não perfeita, é impossível, a alocação mais eficiente de recursos para necessidades que são infinitas, sabendo que os recursos são finitos. Então, a economia ajuda a tomar essas decisões, parte de alguns modelos abstratos, algumas vezes, para poder ser aplicado, então, na realidade, em um âmbito mais abrangente. O problema é que, quando a economia quer resolver esses problemas de escassez, tendo o capital como fator de produção aí dentro desse modelo econômico, querendo uma reprodução cada vez mais rápida, ele vai tentando conseguir os meios de baratear custos, desperdiçar menos e conseguir, obviamente, ter maior utilidade no final do exercício do capital. E então a gente vai ter esse conflito, sempre, porque a economia ela sempre vai buscar essa sorte de flexibilização. E muitas vezes, como a gente vai ver adiante, a flexibilização ela vem num discurso de que o direito do trabalho é uma trava para que a economia possa seguir o seu caminho normal. E a gig economy, por exemplo, é o que agora muitas pessoas estão afirmando, é que o direito do trabalho não deveria interferir, porque se começar a burocratizar demais, a gig economy não vai se desenvolver, e isso pode ser prejudicial para a economia e para a criação de outros postos de trabalho. Mas aí, obviamente, o direito do trabalho, que entra com essa ponte ética, o direito faz essa ponte entre a ética e a economia. O direito do trabalho ele não tem que visualizar somente o resultado da economia e a geração de postos de trabalho, se esses postos de trabalho não são decentes, dentro do conceito hoje que a gente tem de trabalho decente na OIT. Então, é bastante interessante, se vocês podem ver, Alan Supiot escreveu Crítica do Direito do Trabalho, vai ter esse conflito entre a perspectiva das normas técnicas e a perspectiva das normas jurídicas. As normas técnicas, ela tem força, a sua força vem do conhecimento científico dos fatos. É uma norma unidimensional, pertence unicamente ao mundo dos fatos. A norma técnica é uma norma concreta, deve corresponder à diversidade desses fatos. É evolutiva, é refutável, e a sua validade depende somente da sua eficácia. Por outro lado, as normas jurídicas são bidimensionais, de certa forma, visa tornar o mundo tal como é e conforme o mundo deveria ser, é geral e abstrata, a diversidade dos fatos deve poder ser subsumida e é permanente e obrigatória, escapa dos critérios da verdade. Então, o que está acontecendo com o Ocidente moderno? O Ocidente moderno, segundo Supiot, está fazendo um grande esforço para poder aproximar essas duas figuras, normas técnicas das normas jurídicas. O empreendimento ele vai ser conduzido a partir de dois extremos, então. De um lado, reduzindo o direito ao estado de uma simples técnica, que nada teria a dizer sobre os valores e deveria ser julgado à luz da sua eficiência, e de outro, trata o homem como uma coisa, uma sorte de utilitarismo. O direito, enquanto é útil, nesse sentido, para a economia, ele então encontraria a sua razão de ser. E esse clamor do Ocidente moderno é um erro que a gente não pode cair na apreciação das normas jurídicas. E aí, já entrando um pouco mais no tema da descentralização produtiva,
a gente vai verificar o seguinte: o direito do trabalho, em geral, está pensado para uma outra lógica, aquela lógica sólida que a gente falou no início, né? A da certeza, da centralidade, daquela carreira, aquele cara a cara entre empregador e trabalhador. Só que a partir da terceira revolução industrial, e sem querer entrar nesse tema profundamente, vocês podem ler essa evolução em Klaus Schwab, a quarta revolução industrial, quando a gente tem a migração da produção de bens, de produtos, para a produção de serviço, a prevalência do setor terciário, então a gente vai sair dessa lógica de centralização produtiva para uma lógica de descentralização produtiva e para uma lógica de empresas em rede. A descentralização produtiva ela vai vir, por exemplo, com a terceirização, certo? Que no Brasil agora, com a reforma trabalhista, 13.467 de 2017, já permitiu, inclusive, a atividade fim, apesar de que outras decisões do STF já tinham aceitado a atividade fim de terceirização. Agora já não tem mais discussão nesse sentido. Só que a terceirização, ela ainda prevê uma relação hierárquica. E a partir das empresas em rede, a gente imaginando empresas atomizadas, um núcleo, às vezes, que existe só como uma marca, e várias outras empresas individuais que ou fazem uma parte de algum processo produtivo ou oferecem algum produto para a cadeia de produção de toda essa rede, sendo que essas empresas são empresas completamente autônomas que muitas vezes nem dependem dessa central que está comprando um produto ou uma etapa do processo produtivo. O direito do trabalho vai começar a se perder. Porque essa descentralização produtiva vai acabar com o diálogo social, vai acabar com esse cara a cara, vai debilitar o direito coletivo do trabalho, que sempre exerceu um papel muito importante no direito do trabalho, que era referente ao diálogo social na construção do direito do trabalho e de melhores relações de trabalho. E o direito nacional dos estados, os códigos, no caso do Brasil não tem Código do Trabalho, mas tem uma consolidação de leis do trabalho, os direitos nacionais também estão pensados para essa lógica de modelo empresarial centralizado. E aí, o equilíbrio das forças entre capital e trabalho vai voltar a perder a balança equilibrada que começou a ter quando o direito do trabalho entrou para mediar o conflito social da questão social, e o direito coletivo do trabalho fez com que a união dos trabalhadores pudesse, de certa forma, mostrar que tinha poderio de negociação com os empregadores. Então, a diluição dessa perspectiva nas empresas em rede e na descentralização produtiva é o embrião das dificuldades que o direito do trabalho vai estar enfrentando hoje e que, como eu disse, estão acelerando cada vez mais, porque essa descentralização produtiva não parou com as empresas em rede, que tem uma excelente tese de doutorado do professor Otávio Calvé, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vocês podem encontrar ela na internet, certo? Não vai parar nas empresas em rede e vai seguir também com as plataformas digitais, a gig economy, que é como a gente vai poder ver. Então, essa corrida global, essa global race, vai advogar pelo fim do direito do trabalho. Por quê? O discurso vai ser que o direito do trabalho hoje está sendo denunciado, principalmente no contexto europeu, onde parte muito desse processo, obviamente porque eles estão em outro momento histórico, havendo superado muitos dos problemas que nós, do continente novo continente, estamos passando, certo? Esse direito do trabalho vai ser argumentado nessa corrida global como um único obstáculo para a realização do direito ao trabalho. Ou seja, se não fosse pelo direito do trabalho, haveria mais trabalho. Só que essa lógica esquece do grande conflito e razão de ser do direito do trabalho, que consta no preâmbulo da OIT, que diz que para a paz ser universal e duradoura, ela deve se assentar sobre a justiça social. E o direito do trabalho, o diálogo entre capital e trabalho, ele foi mediado, né, teve uma intervenção grande aí na história do trabalho da doutrina social cristã, que pôde fazer essa mediação entre capital e trabalho para poder conseguir alcançar a paz social, porque os conflitos eram violentos,
frente à ausência de garantias mínimas em matéria trabalhista. E aí, vamos dar uma olhada nessa foto, gente. Essa é uma foto que circulou muito na internet, né, que representa completamente o que hoje também pode ser entendido como trabalho no século XXI. Se a gente pudesse separar algumas características dessa foto, a gente vai ter a afirmação de algumas pessoas de que aí a gente tem um trabalhador supostamente, eu boto entre aspas, porque a gente vai ver que não é tão assim, sem vínculo empregatício e, consequentemente, sem direitos trabalhistas, nem direito à seguridade social. Fazendo entrega de comida de um restaurante que diz que ele não é trabalhador, para alguém que pediu por um aplicativo que nega completamente sua relação de trabalho, usa uma bicicleta que também não é sua, ele paga para utilizar para um banco que é dono dessa bicicleta, onde ele também não trabalha. Essas pessoas têm jornadas de trabalho extremamente largas, recebem muito pouco por isso, e essa, efetivamente, é uma imagem que a gente vai começar a ver comumente e cada vez mais na nossa vida, no nosso cotidiano. Rodrigo, e aí, oi. Não, eu ia fazer um comentário aqui para o pessoal e para você. Opa, ainda tem gente chegando aqui meio atrasado, mas vamos botando todo mundo para dentro. Eu passei 5 anos fora do Brasil. E, assim, o exemplo da importância em escala que esse mercado de plataforma ganhou, para mim, ele é muito chocante, porque eu saí de uma Campina Grande em 2013, onde o trabalho por plataforma representava, no total, 0%. 0% do trabalho na cidade. Zero. E se tinha um ou outro, era residual, entra na conta do resíduo. É zero mesmo. Não existia ninguém em 2013 que trabalhasse baseado em plataforma nesse modelo que você está desenhando aí. Eu volto para Campina Grande em 2018. E hoje, em 2020, se as plataformas, por acaso, saírem do ar de um dia para a noite, parece que foi o caso agora, porque não é porque as plataformas saíram do ar, mas já não conseguem funcionar como funcionaram, Claro. A cidade está à beira de um colapso econômico. Nós devemos aqui ter 35% dos trabalhadores direta ou indiretamente ligados a esse mercado. Eu acho que nada na história, nenhum movimento de trabalho na história teve essa velocidade, né? Exatamente. E me chocou muito, porque foi diante dos meus olhos, né? Eu saí daqui, não tinha, eu voltei, a cidade dependia quimicamente desse modelo. Exatamente. E aí, Cláudio, é até interessante que algumas pessoas ainda não caíram a ficha da importância que esse mercado de plataforma hoje alcançou. E aí não tem a impressão, eu até coloco nessa reflexão, não tem a impressão de que às vezes a gente está vivendo dentro desse meme? Né? Eu quando vejo assim as pessoas conversando com uma calma, sem encontrar nenhum tipo de solução para tudo que está acontecendo com o mundo do trabalho, imaginando que o direito do trabalho, que foi pensado para uma lógica taylorista-fordista, algumas mais avançadas, talvez dando alguns toques de toyotismo, mas completamente fora da realidade atual, eu tenho a impressão de que a gente está vivendo esse meme, está tudo incendiando ao nosso redor jurídico, mas a gente diz para todo mundo, não, está tudo bem, vamos tocar a bola para frente, vamos ver no que vai dar, né? Mas, Cláudio, você falou em informalidade, você falou em trabalhadores de aplicativo, eu também tinha preparado para o pessoal um pouco de estatística sobre isso, porque a gente tem que mostrar a fotografia. A gente tem que mostrar a fotografia, você está completamente correto, porque quando a gente começa a falar de muito blá blá blá, aqui, teórico, supiô, tal, muita teoria, a pessoa, o cara está viajando na maionese, está tomando algum vinho chileno estragado, alguma coisa assim. Mas, na realidade, isso tem uma fotografia social. Eu peguei aqui, agora em 2020, gente, o panorama da informalidade no Brasil está um absurdo. A gente tem aqui, se vocês podem ver aqui do lado direito, o gráfico, tem vários estados brasileiros que superam os 60% de informalidade. Isso é mais da metade da força de trabalho disponível nesses lugares, trabalhando em empregos informais, sem garantias trabalhistas e sem a possibilidade de ter acesso à Seguridade Social. Isso vai
exatamente no que Robert Castells fala, que eu até comentei muito sobre ele na palestra sobre Seguridade Social aí na UEPB, da inseguridade social. Esse é o cenário atual, é de inseguridade. Porque enquanto a lógica desses sistemas de proteção de contingências estiver vinculado ao emprego formal, a gente vai ver cada vez mais um aumento de pessoas que vão ficar separadas da lógica de proteção para substituição da fonte de trabalho quando ocorrer alguma contingência. Então, na média, somando tudo isso que está aqui na coluna direita, a gente tem uma média hoje no Brasil de 46,01% da força de trabalho na informalidade. Isso aí considerando empregado do setor privado, trabalhador por conta própria, sem CNPJ, sem contribuição para a Previdência Oficial, ou empregadores sem CNPJ, sem contribuição para a Previdência, ou trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho e trabalhadores familiares auxiliares. E esse nível de formalidade, segundo dados do PNAD, né, do IBGE, é equivalente entre homens e mulheres. E, obviamente, a gente sabe que tem uma pequena inclinação maior para o trabalho das mulheres na informalidade, principalmente quando elas têm maior vinculação a trabalhos domésticos e trabalhos familiares auxiliares. Deve estar vibrando aqui, viu, Rodrigo? Aqui porque eu compartilhei, eu não combinei com você, mas compartilhei o link da aula também com gente. Não compartilhei em redes sociais, porque a gente agora já não compartilha esses links abertos para evitar confusão dentro da sala, né? Evitar os fenômenos parecidos. Mas compartilhei com muitos colegas que tiveram interesse em acompanhar aqui, e acho que aqui com a gente está Jonas, nosso querido Jonas da Secretaria, salvo engano meu, Jonas ainda está na Secretaria de Desenvolvimento da cidade, assim, então deve estar vibrando aí com esses números e essa discussão, porque é uma preocupação que eu converso bastante com ele, é uma preocupação que ele manifesta assim com muita frequência aqui, é um sujeito muito antenado nessas coisas. Temos um convidado aqui ilustre hoje. Que bom, Jonas, vamos trocar uma ideia depois, entre em contato comigo aí para a gente conversar sobre esses temas, a gente fazer alguma coisa juntos também. Eu adoro discutir sobre isso, Jonas, eu sou meio paranoico com dados e estatísticas, estou ficando meio louco, mas eu sou um cara legal, Jonas. Não, cara, vamos conversar assim. Eu agradeço demais pelo espaço da gente poder acompanhar essa discussão. O Kila sabe que a gente briga com isso todos os dias, inclusive tem pesquisado sobre como está esse comportamento do trabalho de fato, e o tema de hoje era demais para mim. Então eu realmente quis acompanhar, e a gente troca essa figurinha, sim, com certeza, cara. Beleza, continua a aula, né? Continua a disciplina, mas assim, o convidado é ilustre e os nossos convidados também acabam usando o conhecimento para finalidade prática. Acho que faz parte desse novo momento que a gente está vivendo, né? Excelente, é isso aí. Ilustre, eu deixo por sua conta, mas valeu, né? Cláudio, então, somando um pouquinho mais de estatística para a gente ver alguns números, também fiz um levantamento de uso, né, desses contratos de trabalho, né, ou contratos de adesão, termos de adesão mascarados de contrato de trabalho, né, das principais aplicativos que eu considero dentro de alguns mercados diferentes, certo? Porque quando eu coloco, por exemplo, o Uber 99, iFood, iQfome, Pedido Já, Uber Eats, tá? Eles estão dentro da lógica de crowdwork, ou crowdsourcing, que a gente vai ver mais na frente. E o Airbnb, não, ele já está na categoria de share economy, mas para a gente ter uma ideia também de como isso está impactando a economia, como bem dizia Cláudio há pouco tempo. Então, os dados oficiais do Uber agora, se vocês entram na página do Uber, vão ver que existe mais de 1 milhão de pessoas cadastradas no Uber. E a prevalência é muito mais de motoristas que de Uber Eats. Eles jogaram tudo dentro do mesmo bolo, mas a gente sabe que o ano passado eles já tinham mais de 600 mil, e na realidade isso eram dados oficiais, a gente sabia que na verdade tinha muito mais que isso, e agora a gente está já se aproximando a 1 milhão de motoristas no Brasil. E cresce a cada ano o número de cadastros para trabalhar no aplicativo, porque também cresce a cada ano a informalidade no Brasil. Então, para poder socorrer esses trabalhadores, eles vão buscar a forma mais fácil de gerar alguns recursos, enquanto eles buscam uma recolocação no mercado de trabalho. 99, né, que a 99 foi comprada pela Didi, que é uma empresa chinesa, que antes tinha só um registro de táxis oficiais, agora também tem a 99 Pop, já está funcionando, acho que desde o ano passado, um pouquinho antes de 2019. A 99 Pop também já tem, junto com os táxis registrados, mais de 600 mil motoristas. Aí vamos somando o número. Olha o impacto do Airbnb na economia de turismo.
A plataforma registrou em 2018, aqui falha minha porque eu podia ter pego dados do ano passado, mas não atualizei. A plataforma registrou mais de 2,2 milhões de hóspedes no Brasil, segundo a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP. O Airbnb movimenta 3 vezes mais a economia do Brasil que hotéis. E aí, passando para os entregadores de comida rápida, a estimativa é que existem mais de 4 milhões de entregadores em todo o país. 90% deles utilizam exclusivamente plataformas digitais para fazer entregas. Então, eles sequer podem ser considerados concorrentes dessas plataformas, porque eles não fazem a entrega de outra forma que não seja por meio das plataformas digitais. E, gente, aqui esse outro gráfico do IBGE é para mostrar um pouco para vocês como demora, às vezes, para poder ter uma recolocação no mercado de trabalho. Hoje em dia, alguém que fica sem emprego, a maioria vai demorar entre 1 mês e um pouco menos de 1 ano, esse 45,6% que representa esse pedaço da torta. Mas a gente tem exatamente do outro lado esse 26,2%, que são pessoas que levam mais de 2 anos para poder se recolocar no mercado de trabalho. E são pessoas que vão buscar essas soluções imediatas e que vão passar por essas dificuldades que a gente já tinha falado e que eu só consolido aqui para ficar sempre isso na cabeça de vocês. A ausência de direito trabalhista, que vai se distanciando do conceito de trabalho decente, a ausência de seguridade social e a ausência de participação do diálogo social. Esses trabalhadores não estão sendo ouvidos, não estão conformando sindicatos, aproveitando a estrutura do direito coletivo do trabalho, que agora no Brasil também já está debilitada pela reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical, né? A gente já tem vários sindicatos fechando as portas e vários sindicatos, inclusive, fazendo algumas práticas que são um pouco duvidosas, cobrando para fazer acordo coletivo, cobrando para entrar num processo de negociação coletiva, porque tem que gerar recursos e isso está debilitando cada vez mais a presença sindical e o diálogo social na construção de um direito do trabalho melhor. E aí vamos. Terminamos aqui essa parte geral. Eu quero conversar com vocês agora de plataforma digital e a tal subordinação jurídica. Porque a subordinação jurídica é o elemento fundamental que a gente ainda tem dentro do direito do trabalho para poder separar a relação de emprego de outras relações de trabalho. E se a gente vai falar de plataforma, e eu tinha falado para vocês que não existe somente um tipo de plataforma digital, aonde podia ter presença de alguns atores, e a gente também vai aprender a identificar esses atores quando existe um particular, quando existe um trabalhador autônomo, quando existe um trabalhador que pode ser considerado subordinado. Mas sem querer se adiantar, vamos dar uma olhada nesses tipos de plataforma digital. Primeiro, então, as plataformas de marketplace. Essas plataformas de marketplace, elas estão dentro desse conceito do e-commerce. Só que a gente tem que entender que essa é uma forma de e-commerce colaborativo. Então, aí, entrando já em uma nova perspectiva do e-commerce. O marketplace, ele vai ser uma única plataforma que vai ter o condão de ou oferecer muitos produtos ou fazer um link entre vários outros fornecedores de produtos e serviços. E aí, obviamente, essas plataformas vão trabalhar com vários outros conceitos que a gente conhece, que é o business to business, business to consumer ou consumer to consumer. Dependendo, obviamente, da forma de aproximação entre a pessoa que está oferecendo um bem ou serviço e o cliente final. Então, a gente pode dizer que dentro do marketplace não existe só também uma única forma de atuação. A gente tem geradores de pedidos e geradores de leads. O gerador de pedidos ele vai ser o mercado virtual, que reúne milhares de produtos em uma mesma loja virtual. O cliente vai, fecha o pedido com tudo aquilo que ele quer, conclui a compra e paga em um único carrinho de compras nesse próprio mercado. Exemplo disso, Mercado Livre, eBay, Amazon Marketplace, Wallapop. E nesse caso, a gente vai aplicar dentro do gerador de pedidos todos aqueles conceitos anteriores. Por exemplo, no Mercado Livre, a gente tem consumer to consumer. Eu posso ser uma pessoa natural, uma pessoa particular, tenho um bem subutilizado,
tenho um celular, acho que já está velho, quero comprar um novo, mas alguém pode precisar, vou vender no Mercado Livre. Eu não sou comerciante, não tenho empresa, não tenho CNPJ, não faço isso com habitualidade, não quero ganhar dinheiro vendendo celular. Eu simplesmente quero me desfazer de um bem subutilizado. Então, eu sou um consumidor que vai oferecer um bem para outro consumidor dentro de um mercado virtual que está sendo utilizado para gerar confiança para o consumidor final, certo? Porque muitas vezes essas plataformas de marketplace, gerador de pedidos, elas garantem a compra, dando essa confiança para o consumidor final poder comprar produtos dentro dessa plataforma. Agora, o gerador de leads ele é diferente. O gerador de leads ele vai ofertar vários produtos em um único portal, mas a diferença é a forma como o pedido é finalizado, porque aí, quando o cliente escolhe o que ele quer naquela grande vitrine virtual, ele vai ser direcionado para a plataforma do próprio comerciante, que ele vai fazer um contato direto com ele, sendo sua responsabilidade, este comerciante, essa loja virtual, ou este trabalhador autônomo que vende produtos ou serviços, na transação financeira para concretizar a venda. E aí temos vários casos, como o Facebook Ads, por exemplo. Vamos colocar olho no seguinte: marketplace, a ênfase dessa relação jurídica que termina existindo em consumer to consumer, business to business e business to consumer, não está no serviço prestado. Está no bem vendido. Eu não quero saber se vão enviar o meu celular dentro de um pacote bonito, com um papel colorido, com um lacinho, com um cartão dizendo muito obrigado por comprar. Eu não estou interessado no serviço de entrega, não estou interessado em uma experiência de compra. Eu estou interessado no bem, que o bem chegue nas minhas mãos. Então, se eu não estou preocupado com a forma da prestação do serviço, eu não posso ter trabalhadores aqui dentro. Em plataformas de marketplace, eu não vou poder falar de trabalho subordinado. Vamos avançando. Agora vamos falar um pouco de plataforma de share economy. Aqui também vou ter várias formas de economia, de intercâmbio, economia mais colaborativa, de troca, de troca propriamente dita. O Marco Comum Europeu, né, comenta muito sobre por que a gente está saindo de uma outra forma de economia para entrar em uma sharing economy. E eles dizem que isso tem uma certa lógica, porque o mercado talvez já não esteja conseguindo alcançar a satisfação de todos os desejos dos consumidores a preços acessíveis, e através da sharing economy eu posso ter acesso a alguns outros bens por valores mais baratos, inclusive valores usados, ou inclusive bens compartilhados por um valor que eu posso pagar por ele. E que, na perspectiva europeia, isso é muito saudável, porque eles acham que isso está alinhado com os objetivos do consumo responsável, que através dessa modalidade da sharing economy, talvez a gente pudesse entrar até uma lógica de economia mais sustentável. Eu vou poder entrar na sharing economy através do acesso de bens por meio de instrumentos jurídico-econômicos, como, por exemplo, bartering, renting, lending, trading, leasing, exchanging, reselling e swapping. Por exemplo, como a gente falou antes, no Airbnb. O Airbnb, eu tenho um apartamento, vou colocar um quarto à disposição de alguém, alugo o quarto. Essa pessoa não vai vir no meu apartamento para buscar o meu serviço como hotel. Se eu vou servir um café da manhã para ele, se eu vou ser cordial no tratamento com ele, ele quer aproveitar um quarto barato, chegar na minha casa, poder fazer essa estadia, seja para turismo, seja para negócio, seja para o fim que seja, e depois ir embora. Zipcar. No caso do Zipcar, que também aqui no Chile tem o arriendas.cl, você tem um automóvel que fica estacionado em algum lugar, dentro da plataforma ele diz aonde você vai buscar a chave, você diz aonde você vai realizar alguns trâmites, ou se você vai usar o carro por algumas horas, você aluga o carro tem dono, é um carro particular, não é uma empresa que está alugando o carro, e eu posso fazer isso por quê? Porque o meu carro fica no estacionamento enquanto eu estou trabalhando. E se o carro está aí subutilizado, eu posso gerar alguns recursos, obviamente sem querer
se é um trabalhador que faz isso com habitualidade, e, obviamente, a pessoa não está preocupada, talvez nunca veja nem a minha cara. Ela pega a chave do carro, vai dar suas voltas, vai resolver os seus trâmites, depois devolve o carro no lugar que estava estacionado, devolve a chave do carro. Isso é sharing economy. E eu também não posso ter uma relação subordinada se eu não tenho nenhuma ênfase em serviço. Aqui o que interessa é o bem compartilhado. Produção colaborativa. Grupos ou redes que colaboram, por exemplo, em um desenho, como Quirky. Produção, OpenStreetMap. E também distribuição de bens, como Nimber. Aprendizagem colaborativa. A gente tem um monte de exemplos hoje. Pessoas que podem compartilhar conhecimento de forma conjunta. O Coursera tem cursos grátis, MOOCs, Wikipédia e etc. Inclusive, finanças colaborativas. Pessoas que podem conseguir empréstimo ou investimento para projetos sem passar por uma instituição financeira. É conhecido como crowdfunding. Como, por exemplo, projetos em Kickstarter, que as pessoas usam muito para jogos de tabuleiro, e outros jogos de RPG, etc. Mas serve para qualquer projeto, certo? Space Hive, Crowdcube, Sopa e etc. Em plataformas de share economy, se a lógica também é compartilhar bens sem ênfase na prestação de serviço, dificilmente eu vou poder encontrar um trabalhador subordinado nessa lógica. Agora, falando de crowdsourcing e crowdwork, aqui é onde a gente vai encontrar a possível subordinação jurídica que poderia caracterizar uma relação de trabalho. Definição de crowdsourcing: colaboração aberta, distribuída ou terceirização aberta de tarefas. Consiste em uma externalização de tarefas que tradicionalmente eram realizadas por empregados ou contratados, deixando essas tarefas a cargo de um grande grupo de pessoas ou de uma comunidade por meio de uma chamada aberta. Cuidado só no seguinte: dentro dessa lógica de plataformas de crowdwork, eu também posso ter uma modalidade de crowdwork onde dificilmente eu vou identificar trabalho subordinado. Mas aqui, de qualquer forma, a ênfase do crowdwork está no serviço prestado e não em um bem específico. Um exemplo do que eu havia dito anteriormente é o caso do Amazon Mechanical Turk. Esse Amazon Mechanical Turk é uma espécie de quadro de avisos. Por exemplo, eu quero uma fotografia da Torre Eiffel. E eu ofereço quanto eu quero pagar dentro da Amazon Mechanical Turk. Um fotógrafo pode ver esse quadro de avisos que alguém quer contratar esta fotografia da Torre Eiffel, ver quanto está pagando, se interessa para ele, ele aceita, mas as pessoas aí dentro também podem barganhar, oferecendo o serviço por um preço mais barato. Então, aqui é um pouco mais difícil, porque como é um quadro de avisos, para começar, a pessoa não está dizendo como ela quer a fotografia. Até pode dar algumas instruções. Mas ela pode ver várias fotografias da Torre Eiffel, escolher aquela que ele encontrou mais bonita e pagar para aquele fotógrafo que entrou no quadro de avisos dizendo que se interessava pelo serviço. Segundo, é que aqui existe negociação de preço, apesar de que a lógica dessa plataforma é tirar o preço lá embaixo. Jogar o preço para baixo. Negociar pela base. Aquele que oferece o valor mais baixo para a execução vai ser aquele que vai agarrar o serviço. E aí, gente, eu tenho que dizer para vocês que estatísticas, por exemplo, de gente que se dedica a estar fazendo serviço só por Amazon Mechanical Turk nos Estados Unidos, chega a 1/3 do valor de um salário mínimo trabalhando aproximadamente 10 horas por dia. Então, aí existe uma verdadeira, um verdadeiro remate, uma verdadeira subasta de trabalhadores que vai ter outros problemas a enfrentar, porque quando o serviço ele só pode ser feito dentro de uma localidade específica, por exemplo, se a pessoa pede uma fotografia da Torre Eiffel, eu não posso fazer ela desde Nova York, eu tenho que fazer lá em Paris, certo? E aí, todos os trabalhadores concorrentes são os trabalhadores, os prestadores de serviço dentro dessa localidade. Então, se existe alguma legislação que protege esses trabalhadores, todos eles estão em pé de igualdade. Mas se eu falo, por exemplo, que eu gostaria de um desenho, uma caricatura minha, pode haver aí também a concorrência de vários ordenamentos jurídicos, alguns mais protecionistas, outros menos protecionistas,
e aí a gente vai estar praticando o quê? O dumping social, race to the bottom, a corrida até o fundo do poço, buscando que sempre vai ganhar o remate da prestação de serviço, o ordenamento jurídico que vai ter menor proteção social. Isso também é perigoso. Apesar de que a maioria nem regula isso, mas se no futuro existe algum tipo de regulação mostrando que isso também é uma forma de prestação de trabalho, ainda que seja autônomo, mas que pode ter alguns benefícios, basta pensar, por exemplo, na figura do trabalhador parasubordinado na Espanha, no Estatuto do Trabalhador da Espanha, Real Decreto número 2. Essa figura do parasubordinado, se eu tenho 75% da minha fonte de renda de uma só fonte pagadora, eu sou considerado quase subordinado a ele e vou ter alguns direitos trabalhistas. Mas se uma pessoa estivesse fora da Espanha, por exemplo, no Brasil, não tem a figura do parasubordinado, e nesse caso, o brasileiro poderia concorrer com um preço muito inferior ao trabalhador espanhol. Então, essa plataforma de quadro de aviso no crowdsourcing, como a Amazon Turk, é perigosa nesse sentido. E aí, claro, a gente tem que identificar essas 3 figuras para poder, finalmente, falar um pouco da subordinação. Como a gente pode ver vários tipos de plataforma digital e a forma como a gente pode interagir com elas, a gente pode ter várias figuras aí, como os particulares, autônomos e, talvez, empregados. Particulares são aqueles que não estão interessados em explorar nenhum tipo de atividade econômica para subsistência. Não assalariados, às vezes sequer remunerados. Eu estou fazendo isso para cobrir gastos. Por exemplo, comprei meu carro, boto no Zipcar para alugar, mas para ajudar a pagar a cota do carro que está atrasada. Não é a minha atividade habitual. A pessoalidade na prestação é irrelevante porque não tem prestação de serviço, certo? Nessas plataformas eu posso nem participar do acordo. Não gera nenhum vínculo com a Seguridade Social, porque a Seguridade Social não se interessa por esses particulares. Autônomos. O autônomo, sim, explora uma atividade econômica por conta própria. No mesmo exemplo do Zipcar, por exemplo, podia ser uma empresa que vejo que é melhor conseguir clientes através do Zipcar, então eu compro vários carros, sou a empresa e ofereço o carro no Zipcar em vários lugares estacionados para que as pessoas possam tomar a chave e fazer o que quiser com o carro durante um período de tempo. Aqui eu tenho um ânimo de lucro. Eu não sou assalariado, mas eu tenho uma renda, eu faço isso com habitualidade. É irrelevante a pessoalidade, pode ter pessoalidade ou não, mas essa atividade vai gerar vínculos com a Seguridade Social. No caso dos empregados, ele trabalha por conta alheia. Aqui há uma alienação sob dependência e subordinação jurídica. Eu serei remunerado pela plataforma, eu sou um trabalhador assalariado, a diferença da habitualidade tem aqui uma continuidade, a pessoalidade vai ser exigida e a gente pode ver que em algumas dessas plataformas a pessoalidade é exigida. Caso do Uber, por exemplo, se chega uma pessoa com a foto diferente do que eu estou vendo aqui, o proprietário do carro, eu posso denunciar, essa conta vai ser bloqueada. O mesmo passa para os repartidores. E essa relação, obviamente, de emprego formal, vai gerar vínculos com a Seguridade Social. Então, aí a gente vai entrar no seguinte critério distintivo. Bom, a gente tem esse monte de plataforma digital. E tem todos esses atores que vão interagir com elas, particulares, autônomos, empregados. Como é que eu vou conseguir identificar se dentro de uma plataforma digital eu estou exercendo um trabalho, uma atividade de emprego e não uma atividade autônoma? No direito do trabalho, o critério ainda é a subordinação jurídica. Essa subordinação jurídica é um conceito que surgiu com o italiano Ludovico Barasi, certo? E ela busca um critério para delimitar o âmbito de proteção do direito do trabalho. Ou seja, o direito do trabalho não protege todos os trabalhos. O direito do trabalho é um direito dos trabalhadores subordinados. Esse critério de subordinação, ela quer identificar quem são as pessoas que precisam de proteção social. Essa relação é bastante interessante porque o direito civil ele se complicou muito para poder tratar das relações de trabalho. Por que se complicou? E por que teve que surgir um critério e depois uma separação total do direito do trabalho ao direito civil? Porque o direito civil ele entrou num beco sem saída
quando ele tinha que encaixar o contrato de trabalho em algum dos seus livros existentes nos códigos civis. Enquadrar o trabalho no direito das pessoas ou enquadrar o trabalho no direito dos bens. E aí a gente começava a pensar, gente, se o trabalho está enquadrado no direito das pessoas, então o trabalhador ele é indissociável da força de trabalho. E o trabalho ele não pode ser vendido. Então, eu já teria um primeiro problema. Alain Supiot, em Crítica ao Direito do Trabalho, trata isso com maestria, inclusive com uma extensão muito maior do que a gente pode dedicar aqui nesse pequeno espaço de tempo. Por outro lado, se ele fosse enquadrado somente dentro do livro dos bens, então o trabalho era uma mercadoria. E essa mercadoria ela ia ser vendida pelo preço de mercado. E não podia ter nenhuma outra característica, como a gente vê hoje, dignificante do trabalho, de trabalho decente. E aí o direito civil entrou nesse beco sem saída e começaram a verificar que era preciso ter uma categoria contratual diferente dessa categorização que existe na separação do direito civil. E para poder fazer a diferença de um contrato civil ou de um contrato comercial com o direito do trabalho, usou-se a subordinação. Só que a subordinação é um conceito elástico. Ele não é um conceito estático. Quando a subordinação começou a caracterizar as relações de trabalho, a subordinação era econômica. Porque o trabalhador, e pensando na lógica do trabalhador da primeira Revolução Industrial, século XVIII, fim do século XVIII, início do século XIX, todos esses trabalhadores dependiam economicamente do seu trabalho. Por essa razão, eles precisavam de proteção social. Então, uma vez que se mostrasse uma dependência econômica na subordinação econômica, esse trabalhador era subordinado. Só que isso não ficou assim a vida inteira, porque logo a gente começou a ver algumas situações de trabalhadores que, inclusive, podiam não ter uma dependência econômica e estar trabalhando por gosto, porque não queriam ficar em casa vendo Netflix o dia inteiro. E a gente hoje tem, inclusive, milionários que podiam estar em casa ou no seu iate tomando o melhor champanhe, mas, de repente, pode trabalhar e vão estar subordinados a um empregador, só que essa subordinação não tem nada a ver com econômica. E aí, claro, na segunda Revolução Industrial, também entrando na terceira, o empregador dominava a técnica do trabalho, porque a gente estava pensando nesse eixo de centralização produtiva. E aí o pessoal começou a ver, não, subordinação econômica não dá mais certo. Esse conceito tem que mudar. Então, agora a subordinação é técnica. Se o empregador domina a técnica do trabalho, uma vez que eu, como empregado, entro para aprender sobre esse trabalho e para receber as ordens do trabalhador de como executar o trabalho, sendo treinado ao mesmo tempo para isso, então eu estou subordinado a ele. Hoje em dia isso também não pode mais vigorar, porque muitas vezes o empresário tem uma ideia, não tem a mínima noção de como executar essa ideia, ele vai pegar gente super qualificada para poder desenvolver o trabalho dominando a técnica de forma superior ao que ele podia fazer. Verdade. Por exemplo, o cara quer desenvolver um software de inteligência artificial, tem a ideia. Eu não sou engenheiro de inteligência artificial, não tenho nem ideia como fazer um algoritmo. Eu contrato um engenheiro nesse sentido e o cara domina a técnica. Então, ele não está subordinado a mim tecnicamente. E aí as pessoas começaram a dizer, ok, então vamos encolher essa discussão e vamos estabelecer que a subordinação é assim em virtude de um contrato de trabalho que estabelece uma relação jurídica entre duas pessoas e essa relação jurídica subentende que a outra pessoa, o trabalhador, uma parte dessa relação, vai se submeter à outra, acatando suas ordens, porque este contrato desta natureza assim o estabelece. A lei manda que o empregador tenha um poder de mando e direção sobre o empregado e que o empregado se submeta ao empregador nessa relação jurídica. Só que essa razão da subordinação jurídica também está começando a dar certos problemas, porque a subordinação jurídica foi um critério, vejam vocês, utilizado dentro do que a gente poderia dizer que é um modelo de racionalidade da lei. Encontraram uma saída que não convenceu muita gente e que muita gente hoje pensa que a gente deveria voltar ao critério de subordinação econômica para ver quem merece proteção social. Só que a racionalidade
dos modelos em direito. Eles têm que ter, além de uma racionalidade ética, buscando seus fins valiosos, uma racionalidade formal, que tem coerência dentro do sistema jurídico, mas também uma racionalidade pragmática, que é a realização efetiva dos objetivos ou fins de uma norma legal, eficácia, e ainda por cima, com o menor custo possível, eficiência. Então, o sucesso da subordinação jurídica, ele é explicado porque esse critério, ele importa a melhor racionalidade prática na tarefa de qualificação jurídica das relações de trabalho. E por que ele dá uma racionalidade pragmática fácil? Porque ele trabalha em cima de indícios que foram sendo estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência ao longo do tempo, para que, se a gente verificasse a presença desses indícios numa espécie de checklist, a gente identificaria uma subordinação jurídica. Que indícios eram esses? Deixa eu passar aqui para uma outra parte, para depois a gente entrar nessa relação de emprego. Indícios clássicos de subordinação jurídica. Cumprir uma jornada de trabalho, prestar serviços pessoais continuados, seguir ordens do empregador, seguir instruções e controles sobre a forma e o momento da execução do trabalho pelo trabalhador, cumprir com regulamentos internos da empresa, obrigação de prestar contas desse trabalho realizado, estar à disposição do empregador, jornada passiva, serviços prestados no estabelecimento da empresa, nas instalações, máquinas, veículos, móveis, ferramentas, etc. Esses são indícios clássicos, a onerosidade, certo? São indícios clássicos. O problema é, se a gente vê esse checklist aqui de indícios clássicos, a maioria deles não pode ser identificado nem nas empresas em rede, menos numa lógica das empresas que funcionam com plataformas digitais. Então, a subordinação jurídica está em xeque. Está em xeque porque dentro das plataformas digitais a gente está começando a ver outros indícios ou novos indícios de subordinação que podem ser identificados dentro de uma lógica diferente. Quem sabe uma subordinação por algoritmo? Porque se vamos pensar esta definição de Conari, a inteligência artificial pode ser definida hoje como uma simulação da inteligência humana em uma máquina, com o objetivo de torná-la eficiente para identificar e usar os fragmentos corretos do conhecimento para resolver um problema. Elas precisam, para gerar explicações, de uma estrutura lógica subjacente ao processo de geração. Isso é, para explicar algo, elas precisam de uma base de conhecimento, para fazer inferências extraídas dessa base de um conhecimento. E se a gente vê a forma como as plataformas digitais de crowdworking, em Uber, em entregadores de comida, elas têm uma série de ingerências sobre a forma de trabalhar desses trabalhadores. Eles não podem entrar, por exemplo, no Uber com qualquer carro. Tem um limite de ano para esse carro, anterior a isso, se é mais velho que isso, não pode entrar. Em muitos países, Uber está exigindo já carros sedã, porque muitos usuários estão reclamando que no carro não tem espaço para colocar maleta, se vão no aeroporto ou uma rodoviária. Eles fazem uma série de recomendações que são muito mais que recomendações. Sobre a limpeza do carro, sobre a forma de tratar os clientes, oferecer alguns tipos de serviços adicionais, a famosa balinha, colocar uma lista de música de acordo com o gosto do cliente. Por quê? Tudo isso pode gerar uma série de qualificações, as estrelinhas, que se são muito baixas e que estão vinculadas com aquilo que o cliente espera de um serviço Uber e não são compatíveis com isso que ele espera, ele qualifica lá embaixo, e uma qualificação baixa, esse usuário, motorista, vai estar cortado da plataforma. Se dizem que o carro está sujo e bloqueiam a plataforma, ele inclusive vai ter que enviar fotos para o Uber para mostrar que o carro estava limpo. Ele vai ter que, se alguém reclama que o ar-condicionado não funcionou, ele vai ter que mostrar que o ar-condicionado funciona, inclusive, que teve manutenção faz pouco tempo. Ou seja, a plataforma está fazendo uma série de sugestões que vão muito mais além do que uma mera sugestão. É um indicativo de ou no Reino Unido, vai passar por uma experiência muito similar.
Então, se a gente, talvez a gente não tenha tempo, porque eu já sobre o conceito de alienação de marca, de mercado, dos frutos do trabalho, que toda essa forma de alienação está presente nesses contratos de plataforma digital. O Uber não é dono da marca Uber, sequer é sócio da marca Uber. Ele não tem participação nas ações da Uber. Então aí tem a alienação da marca. Ele não é dono dos frutos da exploração da atividade econômica, porque salvo as vezes em que o cliente paga em dinheiro e ele é obrigado depois a pagar a parte da Uber ou vai ser descontado em uma outra corrida que ele faz, que usa cartão de crédito, o cliente com cartão de crédito ele paga direto ao Uber. E a Uber faz um repasse depois para esse trabalhador. Então ele não é dono dos frutos, ele não é dono da plataforma, ele não é dono do mercado, ele não pode fazer uso, concorrência a Uber, prestando serviço como motorista, ele próprio, sem a plataforma. A plataforma é elemento essencial para o funcionamento do mercado. Então ele tem a alienação também do mercado. E uma série de outras características que, no final das contas, a gente vai começar a verificar que toda essa alienação no trabalho e os parâmetros de comportamento esperado dos trabalhadores que estão determinados no algoritmo, que, além disso, determina o preço variando distância e tempo. Sequer o motorista Uber ele é livre para ele pactuar o preço com o consumidor final, então ele está recebendo uma série de ingerências na forma de trabalhar, ele está subordinado ao que foi estabelecido por esse algoritmo, porque o algoritmo ele foi criado através de parâmetros pré-estabelecidos, onde Uber, nesse caso, estabeleceu o que ele esperava do algoritmo para poder fazer a fixação de preços, para poder reagir à qualificação dos empregados, dos usuários. Agora, claro, aí a gente tem uma série de outras coisas interessantes que a gente podia pensar, né? E isso é tema para os grandes experts em inteligência artificial. Que é o que vai acontecer, por exemplo, a futuro, com muito uso de inteligência artificial, que a gente pode até identificar tendo ingerência na forma de execução do trabalho, quando a inteligência artificial começar a tomar decisões baseadas no seu processo de aprendizagem, através de deep learning, por exemplo. E isso afetar a relação com os trabalhadores, ou inclusive despedir trabalhadores. A Amazon, por exemplo, já tem um algoritmo para despedir trabalhadores se eles não cumprem uma meta de envios de pacotes por dia. Então, a gente vai poder dizer que ela só chegou a esse silogismo, a esse razonamento, a resposta ao problema, devido à informação raiz do algoritmo, ou isso aconteceu por vontade própria da inteligência artificial, de quem seria a responsabilidade? Aí, coisas para a gente divagar um pouco. E a gente tem muitos argumentos jurisprudenciais favoráveis, eu vou deixar depois esses slides com vocês, a gente não vai poder conversar sobre todos eles, certo? Mas, infelizmente, o Brasil está muito mais inclinado hoje em dia para o não reconhecimento de relações de trabalho, como eu havia comentado com vocês antes. Tem a decisão fresquinha aí do recurso de revista do TST, que foi por um lado completamente contrário, não entendendo absolutamente nada de diversos tipos de plataformas digitais e ignorando a elasticidade que pode ter o conceito de subordinação. Então, gente, a questão é a seguinte: o professor Todoli Signes, por exemplo, da Espanha, tem um livro sobre plataformas digitais muito bom, que está aqui na bibliografia, que eu vou deixar para vocês. Ele diz que existem novos indícios de relação de emprego de prestadores de serviços de plataformas digitais, que é um compilado de ideias que ele utilizou baseado na jurisprudência espanhola, que reconhece muito mais relações de emprego nesse tipo de relação entre trabalhadores e plataformas digitais. Por exemplo, a partir do momento que a plataforma fornece formação, treinamento e orientação a esses trabalhadores, para que tenham um estándar de prestação de serviço, isso seria um novo indício de subordinação. Se dita instruções diretas ou recomendações indiretas para provedores de serviços sobre a forma de execução desses serviços, novos indícios. O que são recomendações indiretas? Por exemplo, quando a plataforma diz que vai dar um incentivo para que motoristas Uber
trabalhe em uma zona que vai ter um grande evento, um grande show sertanejo, né? Todos amantes do sertanejo, eu não, vão lá naquele show, vai ter uma grande aglomeração de pessoas e, obviamente, vão precisar de mais Uber. Ele começa a dar incentivos para que eles possam ir trabalhar lá. Inclusive, começam a diminuir o preço pago pelas corridas em outros lugares que não seja aquele que ele quer ver os trabalhadores. Isso vai terminar sendo instruções indiretas. Esses programas de incentivo, obviamente, vão levar esses trabalhadores para o que quer o algoritmo, que já está trabalhando com essas indicações. Se a plataforma transmite informações ou dados para o provedor de serviço para melhorar o seu trabalho. O que mais? Ele tem uma série, gente, eu não vou cansar vocês com muito. A plataforma escolhe ou limita o preço, realiza funções de inventário e logística, oferece atendimento ao cliente. Vocês podem ver que se alguém quiser fazer uma reclamação de um entregador de comida, de um motorista Uber, não faz ao motorista, faz a Uber. E Uber vai verificar o caso. Certo? A plataforma se coleta informação sobre prestação de serviço, se estabelece controle de entrada na plataforma, todas essas limitações que eu tinha dito para vocês. No caso de entregadores de comida, eles inclusive têm que ter uma mochila com certas medidas, não pode usar uma mochila com marca de outras empresas de entrega de comida no momento que ele estiver entregando. Para Uber Eats, por exemplo, não pode usar uma mochila de pedido já. Certo? Se a plataforma desativa provedores de serviço por motivo de desempenho, se estabelece possibilidade de avaliar o provedor de serviços, se não permite que o provedor de serviço compartilhe a sua reputação online com outras plataformas, isso vai entrar em outras discussões sobre quem é proprietário desses dados, dessa reputação online, certo? E, bom, tem vários outros indícios novos de subordinação que depois vocês podem ler com mais calma. E aí, voltamos para o início da conversa, a necessidade de adaptação. Sem adaptar-se a essas realidades sociais, a essas realidades de trabalho e a essa realidade da gig economy, gente, o direito ao trabalho vai ficar sem objeto de tutela. Então ele vai ter que começar a pensar em duas saídas. Ou ele vai ter que começar a dar uma elasticidade nova a certos conceitos, como, por exemplo, a subordinação, de repente, falando também, além da subordinação jurídica, é uma subordinação por algoritmo, ou vai ter que abrir o seu espectro de proteção e vai começar a entender que todo trabalho é digno de tutela, porém, o direito do trabalho, ou seja, por essa razão, o direito do trabalho protegeria os subordinados, os parasubordinados e os trabalhadores autônomos, os trabalhadores voluntários, certo? Toda essa categoria de trabalhadores eventuais, avulsos, todos eles. Só que a gente tem um grande risco aqui na adaptação. Adaptar as leis novas, as leis antigas, para novas realidades, a gente corre um grande risco de estar utilizando leis pensadas para a realidade de centralidade produtiva para um mercado de descentralização produtiva, com ingerência da tecnologia, fazendo com o direito do trabalho uma espécie de leito de procusto, que é o que o professor Luciano Martinez fala já com grande maestria, que finalmente vai sair no seu curso de Direito do Trabalho, para que eu possa dar as devidas referências à analogia que ele fez nessa versão de 2020. Não sei se a maioria conhece aqui o leito de procusto, sei que vocês já estão bem cansados de me escutar, mas eu queria comentar essa história para que vocês pudessem entender de uma forma bem resumida. Procusto era um bandido que vivia em uma montanha, certo? Isso é parte da mitologia grega. E esse bandido e assassino, ele convidava alguns viajantes para poder ficar na sua pousada durante a noite, descansar na sua viagem, como se fosse um desses motéis de travessia. E ele, quando oferecia isso para o viajante, ele tinha um leito, que era um leito de metal. E o que acontecia quando o viajante estava dormindo nesse leito? Ele, de noite, ia verificar se esse viajante ele tinha o tamanho exato do leito de procusto. Se o viajante era menor que o leito, ele amarrava os pés e os braços do viajante nas pontas do leito e a martilhaços, né? Ele quebrava os ossos do viajante e esticava as cordas até que o viajante tivesse o tamanho exato do leito de procusto. Por outro lado, se o viajante ele era maior que o leito,
ele de noite, através de um serrote, uma serra, ele cortava as extremidades, inclusive a cabeça do viajante, para que o viajante ficasse com o tamanho exato do leito de propósito. E o que essa analogia tem a ver com o direito do trabalho? Se eu pego leis trabalhistas hoje, que foram pensadas para outra realidade, e que têm um grau de proteção pensadas nessa lógica da primeira, quem sabe, segunda revolução industrial, e tento adaptá-la para dar resposta a relações de trabalho modernas, eu posso estar fazendo com a lei do trabalho o que Procusto estava fazendo com seus viajantes. Eu posso fazer uma distorção tão grande à interpretação às leis trabalhistas, ao ponto de que elas vão ser irreconhecíveis. Então, a gente precisa, na verdade, uma nova legislação do trabalho, que seja acorde com as realidades modernas, para que essas leis não sejam deformadas para dar respostas a realidades para o qual não foram pensadas. Então, gente, para concluir, e depois desafios e propostas, o direito do trabalho tem que modificar antigos conceitos para não perder o seu alcance. A economia sempre vai se beneficiar da formalidade para que o Estado possa gerar recursos por meio de tributação e para que os trabalhadores tenham mais poder de consumo. E se esses trabalhadores não podem gerar excedentes, não têm renda e são explorados dentro desse mercado, não vai ter um grande consumo de pessoas sem renda de outros excedentes e, obviamente, a economia também vai parar de girar. Então, eu tenho que conseguir encontrar formas para garantir a renda dos trabalhadores, a proteção dos trabalhadores, salários dignos, pago de custos operacionais e proteção e seguridade social para que a economia siga girando. Senão, os trabalhadores com baixa renda e sem proteção social não vão poder gerar excedentes e a economia vai paralisar. Existem vários tipos de plataforma digital que tem que ser considerada na hora de fazer uma análise com o direito do trabalho. Eu não posso pensar que tudo funciona com a mesma lógica do crowdwork ou crowdsourcing. E talvez, como uma resposta mais imediata, fosse interessante continuar a elasticidade da subordinação e começar a pensar em uma sorte de subordinação por algoritmo, complementar a subordinação jurídica. Temos vários desafios para refletir em mercado de plataformas. Temos aí o caso, por exemplo, de proteção contra a discriminação de trabalhadores no sistema de reputação online. Tem muitos trabalhadores que terminam recebendo qualificação negativa, talvez por pertencer a alguma raça, por ser estrangeiro. Temos que começar a discutir esse tipo de coisa. Temos que favorecer a portabilidade da reputação desses trabalhadores. Às vezes eles levam muito tempo formando uma reputação e aí conseguindo mais benefícios do trabalho nessa plataforma, mas a partir do momento que resolvem trabalhar em outra, que possa pagar melhor, ele não vai poder levar essa reputação com ele, atualmente. Temos que começar a pensar nisso. Cuidar mais da proteção de dados pessoais desses trabalhadores, evitando o compartilhamento excessivo de informações pessoais, ampliar o espectro de seguridade social para abandonar esses modelos estruturais vinculados à formalidade laboral e alcançar, então, proteção social efetiva. Gente, falei pra caramba, viu? Mas, obrigado. Tá louco, tá louco. Ainda bem que eu gravei. Ainda bem que eu gravei, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se tinha visto assim já uma análise tão completa, segmentada, categorizada por essas plataformas. Olha aí, a turma já está se manifestando aí, deixando o registro. Opa, obrigado, gente. Posso dizer que vocês perderam, viu, gente? Não estavam aí quando o Rodrigo estava aqui no começo do semestre. Mas nós vamos poder viajar de novo em algum momento da vida, viu, Rodrigo? Com certeza. E na próxima vez que você vier, a gente já pode começar a pensar num workshop sobre isso, porque seguramente, gente, vocês que vão sair aí daqui a 1 ou 2 anos, para vocês vai sobrar muito pouco do direito do trabalho tradicional. Se, por exemplo, for um ambiente de trabalho do contencioso trabalhista, vai sobrar muito pouco do que foi tradicional, né? O direito do trabalho que vocês vão encontrar como
digamos, como ambiente, como ecossistema de trabalho profissional, vai estar muito mais próximo aí desses elementos que o Rodrigo está trazendo. E ele não entrou ainda, tudo que a análise é toda no sentido de proteger condições de trabalho humanas como elas existem. A gente nem entrou aqui num problema mais grave, por exemplo, que é o que é que acontece quando essas plataformas começarem a automatizar mais os trabalhos, né? Porque se a gente, eu falo sempre isso, Rodrigo, para os meninos, e se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade aí, que não ficar olhando no chat. Isso, estou vendo aqui, estou vendo. Eu sempre digo que o problema em relação a plataformas como o Uber, por exemplo, é que hoje, nesse momento, ela já causou o impacto do tamanho que causou, Rodrigo, porque ela introduziu uma atividade econômica nova em outros modelos, em outros parâmetros, com dificuldade de ter a proteção trabalhista como a gente conhece. Tá certo? Mas essa não é a grande dificuldade. O maior desafio é que esse modelo é intermediário. Né? Este modelo é um modelo de transição intermediária. A plataforma de trabalho do Uber, a longo prazo, todo mundo sabe o que é. Investir em carros autônomos, fazer com que esses veículos autônomos sejam seguros, né, eficientes. Esse threshold de segurança é mais pró-indústria do que pró-consumidor, né, ou pró-usuário, quando ele tiver num limite de segurança que, por exemplo, já consiga evitar mais acidentes do que o que existe hoje. Esse ano, por exemplo, hoje em dia, morrem 1 milhão de pessoas por ano, morrem 1 milhão de pessoas em acidentes de trânsito. Qualquer modelo tecnológico que faça morrer menos de 1 milhão de pessoas vai ser considerado estável, vai ser considerado viável pela indústria, embora continue morrendo muita gente, embora os erros continuem acontecendo. Só que esse modelo de veículos autônomos vai eu ia dizer desplaçar agora, que eu me esqueci a falar em português. Deslocar, né? Esse modelo econômico vai deslocar a massa de condutores que nós temos hoje nas plataformas de direção, e a gente olha muito para o Uber, gente, olhem para o Didi, que é o que o Rodrigo mencionou. O Didi é uma plataforma hoje a rigor maior do que o Uber, por um motivo óbvio, porque ela existe, funciona na China e na Índia. Né? É um aplicativo chinês que funcionou comprando e adquirindo e se alojando na Índia. Quem funciona na Índia e China é maior do que o mundo inteiro. Não tem como comparar, não. Não tem como comparar nada global com alguma coisa que funciona nesses dois países, né? Porque a escala é muito grande. Quando esses modelos passarem para a próxima fase de implementação, que é uma boa automação de veículos, essa massa de trabalhadores já precarizados, né, vai sofrer um desafio ainda maior. E a gente nem tocou nesse tema, né, porque só dava realmente a 1 horinha. E tem uma pergunta voando aí tem uma pergunta. Tem uma pergunta do Iago. O Iago Barbosa, obrigado, Iago, pela pergunta. Ele estava perguntando como é que eu imagino essa nova Previdência Social. Quem arcaria por custos? Iago, eu não sei se você já estudou a linha de evolução da Seguridade Social. A Seguridade Social ela parte de uma lógica de seguros privados, né, quando não existia esse conceito que a gente conhece hoje de intervenção do Estado contra essas contingências sociais, que os próprios trabalhadores eles faziam aquela vaquinha, né, entre eles, para poder cobrir alguns problemas de acidente de trabalho, morte de trabalhadores, para poder pagar o funeral e tal. Depois, a nossa Seguridade Social vai chegar com uma intervenção do Estado numa forma de previsão social, só que são sistemas autônomos. Eles são sistemas que eles são completamente heterônomos, eles têm características muito diferentes. Segundo o poder de pressão de cada grupo de trabalhadores, vai ter benefícios maiores e vai ter a possibilidade de conseguir aposentadoria, inclusive, em menos tempo e tal. Então, o Estado aí ele vai começar a intervir, mas vamos ter sistemas heterônomos com características muito, muito diferentes. Depois a gente vai avançar para a Seguridade Social, que é o sistema que a gente conhece hoje. Que aí ele também vai ter outro objeto de proteção que não é só o risco, que não é só aquele evento futuro, incerto, indesejável que causa dano. A gente vai ter qualquer evento futuro, certo ou incerto, desejável ou indesejável, e já que não cause um dano, mas que cause uma carga econômica, uma diminuição da minha possibilidade econômica. Esse é o momento que a gente está pensando atualmente. Agora, existe, já está pensado.
é o sistema de proteção social. Se você buscar, Iago, livros de direito da proteção social, você vai encontrar a Seguridade Social pensada para além da Seguridade Social. E ela vai incluir uma série de pessoas que ficaram fora desse espectro de proteção da Seguridade Social. Se o Cláudio me permitir, né, que eu até mostrei isso na palestra que a gente conversou quando eu estava lá em Campina Grande, eu mostrei um gráfico tirado de um livro. Deixa eu projetar ele aqui, que é tirado de um livro, Direito da Proteção Social, que aí, Iago, ele vai mostrar, ele vai dar para você uma visão bem mais ampla sobre o que é essa proteção social e a quantidade de pessoas que ficavam fora do espectro. Aí, chegou ali também. Beleza, então, aqui esse livro de González, que é um autor colombiano, é um livro de 2009, veja que desde 2009 as pessoas já estão pensando em modelos de seguridade social que possam ir além das pessoas com ingressos formais, aquelas pessoas que estão naquele espectro de pobreza, fora dessa proteção da lógica da Seguridade Social pensada para trabalhadores formais. Então, ele divide aqui tudo que a Seguridade Social alcança e tudo que ela não alcança e como os sistemas de proteção social vão alcançar essas pessoas. Então, para começar, Iago, ele vai, e a maioria dos autores vai começar a falar que o que a gente vai ter que buscar são sistemas de financiamento pensados não em tributações diretas, não vinculados a contribuições de pessoas que trabalham em mercado formal, mas fazer um grande fundo que seja com tributação indireta, e dependendo, obviamente, da capacidade de pagamento de cada uma dessas fontes de contribuição. E daí, talvez até começar a pensar, porque dentro da lógica de proteção social é onde se encaixa aquela velha conversa da renda básica universal. Então, aí... A conversa é um tempo sem saída, sempre acaba aí, né? Sempre acaba aí. Acaba aí. Se você conversar, eu tenho até um artigo interessante publicado sobre direitos coletivos e renda básica universal, né, que mostra como você empodera o trabalhador para reequilibrar a capacidade de negociação a partir do momento que ele tem uma renda básica universal. Ou seja, a conversa vai muito para aí, em todos os âmbitos que a gente pensar. Então, Iago, a resposta para você é como é que eu penso? Bom, eu acompanho os que já pensaram. Eu acompanho as pessoas que falam hoje em um sistema de proteção social. Entendeu? Mando sim, Iago, vou mandar tudo isso para vocês. Pronto, mande mesmo. Aqui, gente, vocês estão vendo que não tem fim, porque Rodrigo mapeia os problemas do trabalho. Esses problemas do trabalho geram vulnerabilidade social. O jeito de resolver essa vulnerabilidade social é via Previdência, de algum jeito, só que ele também conhece a Previdência. Então, se vocês apertarem aqui, tem 3 horas de conversa com o Rodrigo. Mas esse é outro, eu acho, Rodrigo, o Iago tocou num ponto que, no final das contas, é complementar ao problema das plataformas, mas é central na nossa geração. A geração, não sei a minha, porque eu já estou aqui do Cabo da Boa Esperança, já na segunda perna. Direito do trabalho tem pouco sentido para mim, porque de direito eu entendo muito pouco, de trabalho eu não quero mais muito tempo. Então, eu já estou no caminho para a aposentadoria. Mas vai ser o desafio da geração deles, porque essa relação do trabalho realmente muda muito de lá para cá. O Yuval Harari, né, o nosso colega professor lá da Universidade de Tel Aviv, em Jerusalém, que é o querido aí do mercado editorial de hoje, com esses 3 últimos livros, com Sapiens, 21 lições e o Homo Deus, e é um historiador do futuro, né? Curioso, que ele é um historiador que olha para o futuro. De novo, ele toca no problema da renda básica universal, mas ele tem um pensamento, um argumento, que eu vou jogar essa daqui, se não tiver mais nenhuma pergunta dos meninos, eu vou jogar mais essa para você dar mais uma refletida, que ele diz o seguinte, ele diz, se a ideia, quando a gente olha para a forma como o trabalho se comporta hoje, projetando isso para o futuro, ele diz, se a gente não se desgrudar
da ideia de como o trabalho está estruturado e para que serve, a batalha por empregos está perdida hoje. A batalha por empregos, como eles são, a batalha está perdida, né? A gente precisa desenhar, é o argumento dele, a gente precisa redesenhar a nossa mente para proteger as pessoas que ocupam essas funções. Como é que a gente protege essas pessoas? O Bill Gates, inclusive, dava um exemplo no sentido da pergunta do Iago e da sua resposta, não só indicando renda básica, como já indicando a fonte de onde sairiam os recursos para a renda básica, que seriam impostos sobre a automação, impostos diferentes sobre a automação. É uma proposta do Bill Gates de uns 2 ou 3 anos, né? Então, não sei se você já refletiu também alguma coisa nesse sentido, mas é na linha do que você está colocando aí para a meninada, né? Refleti muito, Cláudio. Eu gosto muito dessa literatura também. Leio muitos livros sobre revolução transhumanista, né, do Luc Ferry, por exemplo. Bom, novelas de Orwell. Eu sou um geeker. Eu sou um cara que gosta de ficção científica. Então, gosto também de ler futurólogos como Oppenheimer, que conversa sobre esse tema. Sapiens está na minha lista de livros, ainda não consegui terminar, eu estou terminando um livro sobre regtechs, fintechs e legaltechs. Tenho que terminar esse livro, que é 900 páginas, e estou em débito com ele ainda. Depois eu vou até passar para você, que sei que você gosta do tema. Preciso. Mas, Cláudio, é o seguinte, eu concordo plenamente que a gente não pode perder o foco no trabalho decente. A gente não pode perder o foco nas pessoas que estão executando o trabalho e na proteção das pessoas acima de tudo. E aí eu acho que o papel da OIT é muito importante nesse processo. O papel do diálogo social, que é o que a OIT fomenta muito, é importante nesse processo. A gente tem que conversar com os atores que são afetados por todo esse cenário e não só escutar aqueles que querem a flexibilidade mascarada muitas vezes de modernização. Porque é uma lógica kantiana, tratar o homem como fim e não como meio. Então, a gente não pode perder esse foco. Se a gente perder esse foco, o homem vai voltar a ser engrenagem do trabalho. Ele vai voltar a ser só uma ferramenta para a reprodução do capital. E essa perspectiva do trabalho humano já se perdeu no passado, e eu espero que ele fique aí guardado numa caixa de Pandora, num buraco escuro, dentro de um buraco negro, entendeu? E não seja encontrado nunca mais, porque eu acho que o ser humano, ele não merece esse destino, entendeu? De voltar a ser tratado como uma engrenagem de um sistema, e menos de um sistema capitalista. Então, eu concordo plenamente que a renda básica, ela vai ser a solução do futuro, porque existem muitas propostas hoje, como você falou, de tributar, por exemplo, a automação, tributar as plataformas, tributar as grandes fortunas. E existem outras batalhas em matéria econômica que a gente também pode evocar aqui, que seria encontrar uma forma de tributação um pouco mais agressiva para os rentistas, porque eles não produzem absolutamente nada, porque o capitalista, pelo menos, produz bens e serviços e gera emprego. O rentista, ele só goza e goza e goza do seu capital sendo reproduzido. Especulativo, né? Ele especula e ganha cifras diárias e não está gerando nada. Então, nessa lógica econômica, a gente também tem que olhar para essa disputa rentistas, capitalistas, trabalhadores. E a resposta final termina sendo aí, porque, ao final de contas, a gente vai ter que sempre pensar no seguinte: como a gente começou conversando na palestra, a economia é sempre uma economia por demanda. Por isso eu não gosto de usar esse termo. A economia, ela funciona porque tem alguém que demanda bens e serviços. E eu tenho que produzir para que essas pessoas consumam bens e serviços se eu quero funcionar nessa lógica. Se as pessoas não têm renda para poder consumir, se já não tem trabalho, porque no futuro pode ter uma automatização completa, eu vou produzir para quem? Para os robôs consumirem? Eu vou produzir robô para consertar robô, óleo mais interessante para que o robô tenha as engrenagens mais lubrificadas e trabalhe melhor. Eu vou construir algoritmos que dão sensação de prazer para o robô, que ele vai consumir no mercado, porque esse vai ser o público consumidor, então o ser humano vai desaparecer.
As pessoas vão ter que colocar na cabeça que a automação, a automatização, a tecnologia, a telemática, a mecatrônica são ferramentas que têm que ser utilizadas para o bem-estar da humanidade. E o homem não pode sair desse eixo nunca. Então, por aí vai a coisa. Se a gente vai chegar um momento em que vai ter muito mais máquinas trabalhando que gente, bem-vinda seja a renda básica universal, para que a economia continue girando e para que esses trabalhadores sejam, ou seja, essas pessoas sejam tratadas dignamente dentro de um conceito moderno. Bom, obrigadíssimo, Rodrigo. Mais uma vez, eu já ocupei aqui 20 minutos a mais do que eu prometi do seu tempo, mas não tinha como eu deixar de aproveitar aqui, não, viu? Eu vou pedir também, na semana passada, o David Moraro, o colega da gente aqui de Washington, também apareceu com equipamento, com anti-puff, com tudo, e aí eu pedi para ele me mandar a referência desse equipamento, que o áudio está sensacional, está bem limpinho. Beleza. Muito bom. Depois você me manda também essa referência, que eu estou aqui penando, precisando de um áudio bom. Mais do que o áudio é esse conteúdo sensacional. Aqui, dessa vez eu consegui gravar, vai ficar disponível para o pessoal que não está conseguindo acessar, né, em imediato, mas vou disponibilizar também esse vídeo para você, porque o seu canal de divulgação está também funcionando muito bem. E obrigado pela experiência também, né? A gente começou a combinar essa experiência, independentemente da necessidade, mas agora realmente apareceu uma necessidade, e foi bom porque ainda estava mais ou menos preparado. Exatamente. É isso aí. Nossa, Cláudio, foi uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito, realmente, de conversar, e acho que esse é o papel do curioso, né? Por isso eu disse, eu não venho trazer nenhuma verdade, eu estou trazendo coisas que eu fui encontrando no meio do caminho. A única coisa que eu fiz foi sistematizar isso. Mas é gostoso essa troca de experiência e a gente poder aprender cada vez que a gente também se escuta e cada vez que a gente escuta inquietações de outras pessoas. Eu acho que é o que eu mais gosto da academia e por isso que eu estou aqui. Então, cada vez que eu recebo esse convite, eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez, em meu nome, em nome do meninos todos, dos alunos todos aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Fique seguro aí também, então tome as suas cautelas. Aqui estamos. Qualquer coisa à disposição. Gente, obrigado, viu, a todos os alunos por me escutar. Obrigadão. Gente, pois é, Gabriela, pois é, a gente, não é a primeira experiência que eu tenho aqui com o Rodrigo, é realmente uma geração nova, né, essa turma que eu estou próximo, e é além de um grande divulgador científico, é um sujeito que também tem essa habilidade de falar fácil, né, para a gente entender, sensacional o tema. Eu comecei aqui a pensar numa forma de uma segunda avaliação, utilizando aqui essas coisas que o Rodrigo trouxe para a gente. Pois é, Pedro, sensacional. Não sei se você esteve aqui quando ele estava em Campina Grande. Eu estou conversando, inclusive, outras coisas com ele, outras parcerias, workshops, porque o Rodrigo está trabalhando nesse... Ele é um dos líderes, inclusive, nessa área lá no Chile, que não há muito interesse, uma coisa que ele me disse quando nos encontramos lá e aqui, não há um interesse, não é que não haja muito, há muito interesse, mas não há um interesse ainda sistematizado nas universidades chilenas nessa área de direito e tecnologia. Né? Então, é uma pessoa com quem eu, se ele quiser e tiver interesse, eu ainda pretendo trabalhar muito tempo. Eu comecei a corrigir, dei uma olhada em todos os temas de vocês. Teve dois grupos de colegas que não conseguiram, não tinham vindo ainda, estavam vindo acompanhando, mas entraram em contato comigo, eu ainda recebi até hoje o último trabalho, e aí eu fecho essas correções, tá certo? Fecho essas correções e coloco à disposição no sistema original da gente, na UEPB, ao longo dessa semana, tá certo, gente? Eu tenho a promessa já de outra colega sensacional, uma mulher fantástica na área de governança, que é Luiz Marie Burrell. Eu não encontrei, Iago, Instagram. Eu posso perguntar aqui, eu tenho um contato pessoal com ele, escrevo e-mail, e eu sei que ele está no Facebook, que é lá que ele está divulgando as entrevistas. Vocês podiam, inclusive, dar uma olhadinha. Pronto, Rodrigo, beleza. Pronto, eu não tinha, inclusive, marcado ele ainda no Instagram, mas ele está divulgando o canal pelo Facebook, é onde ele está divulgando as entrevistas do canal. Tem uma entrevista com nós dois, né, conosco, eu e ele. Está em espanhol, porque esse canal dele está direcionado lá para os alunos dele, né, para o público chileno e latino-americano
de fala hispânica. Mas é em espanhol, que é simples de entender e os temas, o tipo de bate-papo também é muito legal. Eu vou recomendar a vocês que assistam também pelo canal. As correções eu coloco para vocês até o final da semana, e acho que a gente tem pelo menos mais uma colega nessa sequência de palestras sensacionais, que a gente conseguiu aqui com uma enorme boa vontade desses colegas, do Alessandro, do Rodrigo, da Bruna e do David. Na semana que vem tem outro, eu tenho a promessa, falta confirmar, mas como eu já conversei, já tive o sim dela, eu vou antecipar para vocês, de novo, mais uma brasileira talentosíssima, expatriada, certo? Que é a Louise Marie Rel. Deem já uma olhadinha. Estão procurando aí, a Louise tem produzido sensacionalmente na área de cibersegurança, políticas de cibersegurança. E ela tem, hoje Luiz está na London School of Economics, né, que é também um dos think tanks mais importantes do mundo, trabalhando com cibersegurança muito na perspectiva europeia, mas de olho na estratégia nacional de cibersegurança do Brasil. Acabou de sair um texto recente da Luiz sobre a estratégia brasileira de cibersegurança, já conversei com ela, ela tem disposição para a próxima segunda, só vai confirmar alguns detalhes, tá certo, gente? Estou devendo a vocês a correção desta atividade, faço ao longo dessa semana, e a gente combina também detalhes para a próxima sessão da semana que vem, ao longo dessa semana agora. Se tem alguém ainda que não vocês, obrigado de novo, Pedro, pelo apoio, pela ajuda aí de vocês todos. O que é que eu ia dizer? Sim, se tem alguém que por acaso ainda não conseguiu, não tinha visto a atividade, ou se vocês têm contato com alguém que não está conseguindo acompanhar, dê um toquezinho para mim, que aí eu ainda negocio um jeito de a gente fazer essa atividade para não deixar ninguém para trás, tá certo? E esta aula, dessa vez eu não perdi, a aula do Rodrigo está disponível, daqui a uns 15 minutinhos essa aula fica disponível, eu já coloco à disposição de vocês também, tá bom? Boa noite a todo mundo, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Roberto, deixa eu colocar aqui. Eu estou usando este daqui, já é e-mail desse institucional, que a gente está, uepb.edu.br. Podem mandar para esse daqui, que é o meu institucional. Vocês já devem ter um também com todas essas ferramentas, acesso a isso tudo. Tá certo? Se tiver alguém que não tenha contato, que não entregou ainda, ou você mesmo tiver alguma pendência, vai escrevendo que aqui, durante esse semestre, nós vamos resolver tudo mais na base da boa vontade do que qualquer outra coisa. Vamos alinhar para ninguém ficar para trás, tá certo? Boa noite. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar por esse e-mail, o contato não falta, tem sempre gente. Obrigadíssimo, Jimmy, pela presença. Jonas, também a gente vai atualizar aí, tem alguns almoços na volta para a gente fazer juntos e começar a discutir essas coisas, tá bom? Abração, gente, boa noite, até a próxima semana.